Boa noite, meus irmãos, irmãs, graça e paz seja com vocês. É uma alegria estar aqui novamente com essa igreja amada. Estivemos hoje pela manhã, fomos muito bem tratados em todos os sentidos, não é? E é muito bom poder estar com os irmãos, e hoje disse da importância dessa igreja na nossa vida, e sempre que temos a oportunidade, não perdemos essa oportunidade. Então, nesta noite, com muita alegria, encerrando esse momento, nós queremos trazer algo da palavra de Deus para os irmãos. Hoje de manhã pensamos sobre a vida de Timóteo e principalmente sobre a vida de sua família. Especificamente, conhecemos ali a importância, a contribuição de Lloyd e de Eunice na formação espiritual deste que veio a ser um dos grandes cooperadores do apóstolo Paulo. E nesta noite, eu gostaria de pensar com vocês sobre mais um grande personagem da palavra de Deus. Um homem de uma envergadura impressionante, um homem que contribuiu muito para a consecução dos planos de Deus. Queria pensar um pouco com vocês hoje sobre Josué. E antes de falarmos sobre Josué, irmãos, é muito importante que nós nos atentemos para aquilo que tem acontecido no tocante às famílias. As famílias têm sido duramente atacadas pelo diabo. Satanás se voltou contra as famílias. Talvez nunca em toda a história as famílias foram tão atacadas como nos dias atuais. E quando eu falo família, eu estou me referindo ao modelo judaico-cristão de família. E eu quero realmente entender que o que tem acontecido tem como alvo principal atingir a igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja é composta de famílias que creem em Deus, que amam a Deus, que temem a Deus. E Satanás sabe que se ele consegue destruir as famílias, ele conseguirá destruir a igreja. Se ele trouxer desequilíbrio para as famílias, esse desequilíbrio atingirá a igreja. Por isso, Satanás tem trabalhado e ele tem usado muitos elementos para desconstruir esse modelo de família e para enfraquecer as famílias cristãs. Eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de apresentar para vocês, dados que trazem tristeza ao nosso coração, para, de certa forma, ilustrar isso que eu acabei de dizer para vocês. Quando nós olhamos para a família de um modo geral, observamos como as famílias têm sido enfraquecidas e têm sido atingidas diretamente pelas setas do inimigo. Eu fiz uma breve pesquisa e confesso para vocês que os números obtidos nessa pesquisa me trouxeram preocupação. E realmente nós devemos, amados irmãos, estar de joelhos pelas nossas famílias. Por exemplo, no ano de 2021, foram realizados no Brasil 80.573 divórcios no Brasil. E destes, impressionantes 25% são de casais evangélicos. Casais que dizem professar a fé em Jesus. Também em 2021, mais de 16 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Brasil. E isso sem contar, aqui nós estamos falando apenas de violência física. Isso sem contar a violência emocional, verbal, que deixa marcas significativas. Isso significa que, por dia, 44 mulheres sofreram algum tipo de agressão. Isso é preocupante, não é? Nós também temos um número alarmante. Somente no primeiro semestre de 2021, 50.000
1.998 crianças e adolescentes foram vítimas de violência, sendo que destas, 40.822 crianças e adolescentes, o que corresponde a 81% desse número, foram vítimas de violência dentro da própria casa, promovida pelos pais, pelos padrastos, por pessoas próximas a essas crianças. Também descobrimos nessa pesquisa que 4% da população global sofre com transtornos de ansiedade. E destes 4% da população global, 42% são mulheres, enquanto 29% são homens. Isso mostra realmente números que nos deixam preocupados e alarmados, porque nós sabemos que as famílias estão inseridas nessas tristes estatísticas. Eu fiz uma pesquisa também, quando estava tratando da questão ali, olhando os números relativos aos divórcios, eu fiz uma pesquisa sobre as principais causas dos divórcios. E eu obtive aqui algumas delas: infidelidade, abusos emocionais e físicos, incompatibilidade, falta de comunicação, diferenças de expectativas e imaturidade. Tudo isso acontecendo. E muitas vezes nós não estamos sabendo desses números alarmantes. Isso prova o que eu acabei de dizer para vocês, que as famílias têm sido atacadas duramente pelo diabo. E nunca foi tão necessário cuidar de nossas famílias. Nunca foi tão necessário lutar por elas. Lute pela sua família. Invista na sua família. Ore por sua família. Quando nós falamos de Josué, irmãos, nós estamos falando de um grande líder do povo de Deus. Um homem extraordinário, um grande herói da fé. E Josué, ele é mostrado em alguns momentos, e todas as vezes que você lê sobre Josué, você percebe que aquilo que se fala dele é algo positivo. Você não vê Josué sendo retratado na palavra de Deus de forma negativa. Você não vê Josué cometendo falhas graves, a não ser por 1 ou 2 episódios onde ele não buscou a orientação de Deus e cometeu alguns equívocos. Por exemplo, quando ele não busca a orientação de Deus e ele faz aliança com os gibeonitas, e ali depois ele descobre que os gibeonitas na verdade eram vizinhos, e ele precisa agora, por conta da promessa que fez, cuidar daquele povo que os enganou, que enganou Israel. Você vai ver ali também Josué não consultando ao Senhor quando ele vai mandar aqueles homens lutar contra os habitantes de Ai. Mas são questões mínimas se comparadas àquilo que nós temos conhecimento acerca dele. Josué foi um grande servo de Moisés. Foi um homem que realmente amou muito ao Senhor. E ele sempre esteve próximo de Moisés, sempre ajudando Moisés. Era o general do exército de Israel. Guerreou muito no deserto, atravessando o deserto. Você vai ver sempre Josué ali perto de Moisés ou perto da tenda do encontro. Repito, dificilmente você vai ler algo sobre Josué de forma depreciativa ou fazendo algum tipo de alusão a algum erro que ele cometeu. Dificilmente você vai ler isso. Josué é sempre retratado de forma positiva. Mas o episódio que podemos assim dizer que ficou marcado na vida de Josué está lá em Números, nos capítulos 13 e 14, quando Moisés envia à terra prometida 12 espias, Josué, Calebe e mais 10 homens escolhidos para espionarem a terra. E eles vão, obedientemente, a mando de Moisés, espionar a terra e conhecer aquela terra que havia sido prometida ao povo de Israel. E esse percurso pela terra dura 40 dias. E depois de 40 dias eles voltam,
trazendo boas e más notícias para o povo. Esse episódio aconteceu em Cades Barneia, e ali eles voltam trazendo inclusive frutos da terra como amostra de que a terra realmente era uma terra produtiva, fértil, que manava leite e mel. E eles dizem, a terra é sensacional, realmente é tudo isso que o Senhor disse. Mas eles também apresentam más notícias. Eles dizem, olha, mas a terra é muito fortificada, as cidades são muito fortificadas, muros altíssimos. E ali também habitam os filhos de Enaque, os gigantes. Nós não vamos conseguir possuir essa terra, nós não conseguiremos. Não há como conquistarmos essa terra. E ali o povo começa a murmurar, começa a chorar, começam a acusar Moisés, Moisés se prostra no chão. Mas Josué e Calebe são aqueles que dão um relatório diferente, principalmente Josué. Josué diz, não, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra, subamos e possuamos a terra. Vamos tão somente fazer com que o Senhor se agrade de nós, mas isso não foi suficiente, até que a glória do Senhor apareceu, e por conta da rebelião do povo, da rebeldia do povo, para cada dia que os espias haviam gasto em espionar a terra, o Senhor deu 1 ano. E por 40 anos aquela geração peregrinou pelo deserto, até que todos eles morreram e uma nova geração surgiu. Mas Josué e Calebe participaram desse processo. E honrando a fé de Josué e Calebe, Deus permite que eles não só entrem na terra prometida, como também participam do processo de posse da terra. Josué é aquele que vai ser comissionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para substituir Moisés. É muito interessante o que está lá em Josué capítulo 1, quando o Senhor diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, pega esse povo, atravessa o Jordão e leva esse povo para a terra que eu prometi aos seus pais lhes daria. Josué, então, por conta da sua fé, por conta da sua confiança em Deus, ele atravessa o deserto, ele entra na terra prometida com o povo de Israel e participa desse processo de distribuição da terra. Ele vai contribuindo, ele vai participando das batalhas, ele vai ajudando o povo de Israel a possuir cada um a sua herança, sendo honrado assim pelo Senhor, inclusive ele mesmo vai tomar posse da sua herança entre os filhos de Efraim, porque ele era efraimita, e nós vamos ver tudo isso ao longo do livro de Josué. Foram muitas batalhas, muitos empreendimentos militares, muitas guerras, mas aqui no capítulo 24 do livro que leva o seu nome, o livro de Josué, no capítulo 24, Josué chama os anciãos de Israel, já é o seu discurso de despedida, ele está aqui na casa dos 110 anos de idade, dali a pouco ele vai morrer, ele vai partir, mas antes, ele chama os filhos de Israel, ele chama os anciãos, faz uma breve recapitulação de tudo que ocorrer até ali, e ele diz o seguinte para os filhos de Israel, versículo 14 do capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E aí, no versículo 15, ele desafia ainda mais o povo. Ele vai dizer o seguinte, mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, Josué conhecia o coração daquele povo e sabia que aquele povo era propenso para o mal. Ele disse, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então preste atenção no que ele diz, irmãos. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você já teve a experiência de se colocar diante de determinados textos da palavra de Deus e fazer perguntas para o texto.
É impressionante como o texto nos traz respostas muito importantes na construção do entendimento do que aquele texto quer nos ensinar. E eu, quando estive orando e meditando nesta palavra, eu fiz algumas perguntas para o texto, porque nós estamos falando de família, do chamado de Deus para as famílias, e essa pequena parte do versículo 15, essa afirmação de Josué, ela possui algumas implicações importantíssimas para as nossas famílias. Isso significa 3 coisas muito necessárias dentro das nossas casas, irmãos. Eu disse para vocês que Satanás, ele tem atacado as famílias, e muitas famílias estão vulneráveis a esses ataques, porque elas não estão colocando em prática alguns princípios que podem ser aprendidos nesta afirmação de Josué. Porque Josué está diante de um povo propenso para o mal, um povo que durante toda a sua história, pelo menos a partir do momento em que eles saem do Egito, um povo inconstante, um povo instável, um povo que murmurava o tempo todo, que o tempo todo mostrava um saudosismo para com o Egito, um povo que tinha uma predisposição para a idolatria, para a maldade. Nós vamos ver vários episódios retratando isso, e Josué participando de cada um. Então Josué sabia que depois de sua partida, muita coisa iria acontecer. Ele sabia que aquele povo não permaneceria na presença do Senhor. E ele desafia o povo, e ele diz: vocês precisam escolher quem é que vocês vão servir. Vocês vão servir os deuses que ficaram do lado de lá do Jordão? Vocês vão servir os deuses que estão aqui, nessa terra? Porque eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa afirmação de Josué tem um peso extraordinário. E eu quero aprender com vocês aqui 3 coisas que nós podemos extrair daqui e que são essenciais para uma família vitoriosa. Deus nos chama para sermos uma família vencedora, uma família vitoriosa. E, por favor, quando eu falo vitória, eu não estou falando a coisas que nós vamos conquistar. Vitória é muito mais do que isso. Vitória, irmãos, é sermos exatamente aquilo que Deus nos chama para ser. Isso é vitória, isso é vencer. Vencer não é ter coisas, não é possuir coisas, não é possuir bens, como muitos andam apregoando por aí. Não, vencer é cumprir os propósitos de Deus. E Deus tem propósitos para as nossas famílias. Deus nos chama para formarmos, para construirmos famílias vencedoras. E a minha oração é que nossas famílias sejam famílias vencedoras. Para isso, 3 coisas são necessárias. Essa afirmação de Josué implica em 3 coisas. Primeira implicação, isso que Josué disse é liderança. Se tem uma coisa que nossas famílias precisam, é de homens que assumam a liderança. Porque Josué era um líder. E ele cuidou muito bem de sua casa. Só um líder, um homem que assumiu seu papel, poderia dizer o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é liderança. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu sei que vocês vão concordar comigo. Pastor Petrônio, Pastor Igor, ministro de música Rogério, nunca em toda a história houve uma crise tão acentuada no tocante à liderança masculina, a masculinidade, como a que estamos vivendo hoje. O que nós estamos vendo hoje são homens que literalmente estão abdicando do seu papel de líderes, principalmente dentro dos lares. Homens que estão entregando, que estão colocando as responsabilidades que lhes pertencem nas costas, nos ombros de suas esposas. Homens que não querem assumir o papel de serem líderes dentro das suas casas. Homens que têm se trancado dentro dos seus mundinhos particulares, deixando as suas esposas lidarem com responsabilidades que são deles.
Irmãos, é algo impressionante. Eu tenho, e falo isso com tristeza no meu coração, acompanhado a trajetória de muitas mulheres que estão esgotadas, adoecidas, amarguradas, procurando clínicas psiquiátricas, fazendo terapia, porque possuem dentro de casa homens que se esquivam do seu papel de líderes e de sacerdotes de suas famílias. É uma triste realidade que nós estamos vivendo. Tem havido uma crise de liderança hoje dentro das famílias, infelizmente. E quando eu falo nisso, me vem à mente um texto impressionante de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. Porque se nós conseguirmos cumprir isso, irmãos, e aqui a minha palavra é para os homens, se nós conseguirmos cumprir isso, seremos verdadeiros líderes dentro de nossas casas, porque nossas mulheres clamam por isso. Talvez você não esteja percebendo, mas sua esposa está clamando: lidere-me, cuide de mim, cumpra com o seu papel. Eu quero ser liderada por você. E eu ouço isso, irmãos, de muitas mulheres. E quando eu leio esse texto de Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 29, eu percebo aqui as dicas da palavra de Deus para que possamos ser esses líderes que nossas famílias precisam que sejamos. Veja o que Paulo vai dizer: vós, maridos, preste atenção, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É interessante que naqueles tempos, as mulheres, vocês sabem, viviam num contexto muito desfavorável. Nós estamos falando de uma época onde as mulheres não tinham voz nem vez. Estamos falando de uma época onde as mulheres eram massacradas, tratadas de forma rude pelos seus maridos. E muitos tinham, pelo menos, achavam ter direitos sobre as mulheres. Muitos despediam suas mulheres pelo simples fato delas não cozinharem bem, de não serem boas donas de casa. E o governo, o Império Romano, dava a esses homens alguns direitos, mas, para não dizer que eles não estavam olhando também para as mulheres, eles criaram alguns regulamentos, uma cartilha, um código, ensinando para os homens como eles deveriam tratar suas mulheres. É claro que nem todos obedeciam isso, mas havia, naqueles tempos, havia algumas questões relacionadas às mulheres que lhes davam alguns direitos. Então Paulo aqui vai além. Ele vai muito além desses inventos humanos. Ele diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres, não como os maridos aí fora amam suas mulheres, não de acordo com códigos pré-estabelecidos, com cartilhas pré-estabelecidas. Vós, maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E eu pergunto para vocês aqui nessa noite, como foi que Cristo amou a igreja? E ele vai dizer aqui, primeiro, a si mesmo se entregou por ela. Você quer ser um bom líder dentro da sua casa? Você quer realmente ser o líder que sua esposa precisa que você seja? Você quer ser o líder que os seus filhos esperam que você seja? Esteja disposto a amar sua mulher como Cristo amou a igreja, e isso significa morrer por ela se preciso for. Nós precisamos orar a Deus, fazemos tantas orações a Deus e pedimos tantas coisas a Deus, e nós precisamos inserir nas nossas orações o seguinte: Senhor, me ensine a amar minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu quero ter esse tipo de amor para com a minha esposa. Faça isso e você será um verdadeiro líder dentro de sua casa. E Paulo continua: a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra,
para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Preste atenção, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, porque é isso que acontece com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo ama a sua igreja, ama o seu corpo. E Paulo está dizendo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Deus nos deu a responsabilidade de liderar nossas casas, de liderar nossas esposas, de sermos para elas aquilo que elas esperam que sejamos. Esse era Josué. Josué era um verdadeiro líder. Ele liderou tão bem a sua casa que ele pôde dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conta-se uma história de um senhor já de idade, que todos os dias passeava com a sua esposa numa cadeira de rodas, e ele andava com ela, fazia com que ela tomasse sol, cuidava dela. E uma pessoa começou a observar a vida daquele senhor, e vez ou outra ele via que aquela mulher era ríspida com ele, grossa. Às vezes ele levava comida para ela na boca, ela cuspia a comida e ela o xingava. E às vezes chegava a agredi-lo. E aquela pessoa começou a observar aquilo e achar aquilo estranho. Depois essa pessoa ficou sabendo que aquela senhora tinha mal de Alzheimer, em estágio avançado. Mesmo assim, ele tentou, de alguma maneira, ajudar e chegou perto daquele senhor e disse para ele, escute, não seria melhor você entregá-la para um profissional, levá-la para uma clínica, para que ela possa obter os cuidados necessários? Ela nem sabe mais quem você é. E aquele homem, cheio de amor no coração, olhou para aquele jovem e disse assim, eu sei, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela é minha esposa. E eu vou cuidar dela até o último dia. É de homens assim que nossas famílias precisam. Não homens que se deixam levar pelas falácias desse mundo sem Deus. Não homens que tenham vergonha de assumirem os seus papéis. É de homens assim que nossas famílias precisam. É de líderes assim que nossas famílias precisam. Seja líder na sua casa, meu irmão. Lidere sua família. Cuide de sua família. Proteja sua família. Não caia no erro de achar que você apenas colocando dinheiro dentro de casa é suficiente, porque eu garanto para você que não é. Prover não está relacionado apenas à questão financeira. Somos provedores, porque Deus nos deu a tarefa de prover não apenas o alimento físico, mas prover também o alimento emocional. Precisamos prover segurança, amor, carinho, proteção, cuidar de todas as instâncias que envolvem o coração das nossas esposas e dos nossos filhos. Eu não posso deixar de me lembrar aqui de Adão. Adão, quando ele estava lá no Éden. Onde estava Adão? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Onde estava Adão quando Satanás conversava com Eva? Onde é que estava Adão? Ele não estava ali, aparentemente não. E Satanás conversando com Eva, e Eva dando ouvidos a Satanás. E quando o Senhor vai acertar as coisas, o primeiro que ele chama é Adão. Sabe por quê? Porque nós somos os responsáveis por cuidar das nossas famílias e cuidar das nossas esposas. Quantas esposas hoje estão sozinhas no Éden emocional, no Éden dos sentimentos frustrados, estão dentro de casa com seus maridos, mas se sentem sozinhas, porque não tem um líder dentro de casa, não tem um homem para cuidar dela. E elas estão dizendo, onde é que está você que não está perto de mim, que não está provendo as minhas necessidades? Onde é que está você que não está cuidando de nossa família? Cuide de nós. Não nos deixe sozinhos no nosso Éden. É isso que tem acontecido, infelizmente.
Eu pergunto para você, meu irmão, onde é que você está dentro da sua casa? Você está cuidando da sua esposa? Você está liderando sua família? Você está cuidando dos seus filhos? Tem uma frase que diz assim, de Matthew Henry, ele diz o seguinte: os filhos de um homem são parte dele, mas sua esposa é ele próprio. Sua esposa é ele próprio. Irmãos, nós precisamos exercer o tipo de liderança de Jesus. Sabe qual foi o estilo de liderança de Jesus que nós devemos adotar? Adotar dentro das nossas casas a liderança dos 4 S's. Qual é, pastor? Submisso ao superior, servo dos subordinados. Esse é o tipo de liderança que dá certo. Você tem sido líder na sua casa? Sua esposa tem verdadeiramente olhado para o lado e tem visto um líder, um homem que assume as responsabilidades, um homem que não foge às responsabilidades que foram colocadas sobre ele? Você tem sido líder? Vocês que estão se preparando para casar aqui, você está disposto, meu irmão, a ser o líder que esta jovem que está do seu lado espera que você seja? Será que temos sido verdadeiros líderes? Josué o era. Por isso ele pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você não vai encontrar na palavra de Deus, em nenhum momento, qualquer mancha, qualquer dificuldade apresentada pela família de Josué. Você vai encontrar, por exemplo, Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés. A palavra de Deus diz que o Senhor abriu a terra e eles desceram vivos, juntamente com suas famílias. Você vai ver Acã, que tomou do anátema, quando Jericó foi destruída. E quando ele foi descoberto, você vai ver que ele e sua família pereceram apedrejados. Ali subentende-se que eles estavam de comum acordo. Você vai ver Ananias morrendo perante o apóstolo Pedro. Logo depois sua esposa, porque eles estavam mancomunados, eram cúmplices no erro. Mas você não vê a família de Josué aparecer em nenhum tipo de rebelião. Por quê? Porque aquela família tinha um líder, e é disso que nossas famílias precisam, homens. Líderes. Sejamos líderes. Cuidemos de nossas famílias, cuidemos de nossos filhos, cuidemos de nossas esposas. Elas esperam por isso, eles esperam por isso, para que possamos realmente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, para esse versículo e principalmente para essa afirmação de Josué, eu também entendo que este versículo fala de confiança. Vocês conseguem entender comigo que Josué confiava na sua família para dizer uma coisa dessas? É interessante, irmãos, que ele aqui usa o verbo no futuro do presente do indicativo. Eu e minha casa serviremos. E ele está com 110 anos. Mas ele tinha essa confiança. E aqui, se vocês me permitem, eu quero entender que essa confiança perpassava pelos filhos e principalmente pela esposa. Josué confiava na sua esposa, confiava. Era uma mulher que estava com ele, que caminhava com ele, que estava do lado dele. E aqui eu tenho uma palavra para as irmãs nessa noite. Vocês têm sido dignas da confiança de seus maridos. Seus maridos podem confiar em vocês. Seus maridos têm a segurança de saber que vocês estão com eles. Aqui também Paulo tem uma palavra para as mulheres. Em Efésios 5, 22 a 24, Paulo diz assim: vós mulheres, submetei-vos. Quando falamos essa palavra, algumas mulheres arrepiam, porque essa palavra é uma palavra difícil de ser digerida, porque ela é mal compreendida. Submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a
cabeça da mulher. Olha que coisa interessante. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Por que eu estou falando isso com as irmãs? Porque hoje, infelizmente, tem havido no coração de muitas mulheres, infelizmente, as sugestões do feminismo. O feminismo tem conseguido colocar no coração de muitas mulheres que os homens são seus adversários. E por isso Satanás tem sussurrado no ouvido de muitas mulheres, dizendo que elas podem fazer muito mais do que os homens. Eu não tenho dúvida disso. As irmãs têm uma capacidade impressionante em várias áreas que nós homens não temos, por isso nós precisamos tanto de vocês. Mas infelizmente muitas mulheres estão sendo atacadas por esse vírus chamado feminismo. Satanás tem usado o feminismo para colocar na cabeça de muitas mulheres que elas podem fazer tudo o que os homens fazem e muito mais do que eles. E ele tem um nome para isso. E esse nome é empoderamento feminino. Eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãs. À luz desse livro, o livro dos livros, o nosso livro, não existe empoderamento feminino. Assim como também não existe empoderamento masculino. O que este livro nos mostra é que tanto homens como mulheres podem ser cheios do poder de Deus. É isso que nós temos que buscar. Irmãs, vocês não foram chamadas para serem poderosas. Vocês foram chamadas para serem honrosas. É diferente ou não é? Homens, vocês não foram chamados para serem mandatários, déspotas, arbitrários. Vocês foram chamados para serem líderes. É diferente ou não é? Mas hoje, infelizmente, muitos homens olham as mulheres de cima para baixo. A isso damos o nome de machismo. Mas também há mulheres que olham os homens de cima para baixo. A isso damos o nome de feminismo. A igreja de Cristo é radicalmente contra o machismo. Radicalmente contra o feminismo. Mas totalmente a favor do complementarismo. Homens e mulheres se complementam, se completam. Esse é o plano de Deus para as famílias. Esse é o chamado de Deus para a família. Que cada um entenda o seu papel. Assim como na família de Josué. Josué era o líder. E nós não temos a menor dificuldade de entender que a família dele sabia disso. A esposa estava com ele. Ele confiava na sua esposa. Ele confiava nos seus filhos. E ele fala do verbo no futuro. Porque ele sabia com propriedade daquilo que ele estava falando. Aqui eu me lembro do Salmo 128, versículos 1 a 4. Veja só como esse homem é bem-aventurado. E a palavra de Deus começa dizendo isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Agora preste atenção, querida irmã. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é confiança. Você confia na sua esposa, meu irmão? O seu marido pode confiar em você, minha irmã. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nenhum é maior do que o outro. Não há superioridade. O que há é a capacidade incrível dada pelo Espírito Santo de olharmos um no outro, nos olhos, e dizer com toda a sinceridade do coração: eu preciso de você, cumprindo o seu papel. Veja só o que Paulo vai nos dizer em Gálatas 3, 27 e 28. Paulo diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
Então, quando você olhar para sua esposa, meu irmão, olhe como alguém que precisa da sua liderança. E quando você olhar para o seu esposo, minha irmã, olhe como alguém que precisa da sua aplicação, do seu entendimento no que tange ao seu papel, para que ele possa confiar em você. Os filhos precisam olhar para os pais e sentir a segurança, e nós falamos isso hoje cedo, entender que aquilo que os pais estão vivenciando dentro de casa é o melhor para eles. E é impressionante, irmãos, como essa questão do entendimento dos papéis influencia a formação dos nossos filhos, a formação emocional, psíquica, de todas as áreas dos nossos filhos. Por isso nós precisamos entender que Deus nos chama para que possamos assumir os nossos papéis. Terminando, irmãos, eu também vejo que esta afirmação de Josué, eu e minha casa, não serviremos os deuses dos amorreus, não serviremos os deuses que ficaram além do rio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Compromisso. Josué e sua família tinham um compromisso com o Senhor. Eu tenho ficado alegre por ver a igreja de Cristo se renovar depois da pandemia. Sei que isso está acontecendo aqui em Divinópolis, está acontecendo lá também em Pará de Minas. Muitas vidas, muitas famílias chegando para a igreja. Graças a Deus. Agora, na nossa última assembleia, nós recebemos 16 novos membros na igreja. Desses, 4 foram batizados. Deus tem abençoado, mas eu tenho me entristecido de ver que algumas famílias estão interrompendo a marcha. Estão parando no meio do caminho. Algumas famílias não vão mais à igreja. Algumas famílias não têm mais tido compromisso com a igreja. Eu olho para alguns locais no templo e vejo locais que antes pertenciam a determinadas famílias, porque existem famílias que gostam sempre de se assentar naquele local, parece que aquele local é delas, não é? Isso é muito comum nas igrejas. Alguns gostam de se assentar mais à frente, outros mais atrás, alguns se assentam mais no meio, outros mais nas extremidades. E de vez em quando eu olho para aqueles locais e eu não vejo as famílias que outrora estiveram lá. E por mais que nós as visitemos, há um irmão que foi visitado recentemente pelo corpo diaconal da igreja, e com muita tristeza, ele disse o seguinte: não vou voltar para a igreja. Interessante que ele foi sincero. Ele disse: não vou voltar para a igreja. Estou desanimado e não quero mais voltar para a igreja. Ele falou isso abertamente. Não quero mais a igreja. Não vou voltar mais para a igreja. Pode tirar o meu nome do hall de membros. Outros começam a arranjar 1001 desculpas para não se apresentar. Não, pastor, está muito frio. Não, pastor, é porque nós estamos com essa dificuldade. Mas nós sabemos que não é assim. Elas pararam de ir porque estão desanimadas, interromperam a marcha. E o que mais me entristece é que os filhinhos ficam pedindo para que os pais os levem à igreja. E eles não levam. Famílias que não têm mais compromisso com a igreja. Eu não sei se há alguma família agora, e com a permissão do pastor Petrônio, eu não sei se há alguma família assistindo a esta celebração de casa. Poderia estar aqui e não está. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, não façam isso. Tenham compromisso com a obra do Senhor. Tenham compromisso com a igreja. Sejam compromissados como foi compromissada a família de Josué. Por isso ele pôde dizer com toda segurança, com toda convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu repito, ele morreria dali a pouco tempo, mas ele sabia que a sua família continuaria servindo ao Senhor. Uma família que tinha compromisso. Queridos irmãos, infelizmente para muitos, o vírus da pandemia, o vírus da Covid, afetou o entendimento do que significa ter compromisso com a obra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo.
e o seu lugar está aqui. Tenha compromisso, assuma o compromisso com a obra do Senhor. Não permita que o desânimo tome conta do seu coração e interrompa a sua marcha. Aprenda com a família de Josué. Josué tinha segurança de dizer: eu e minha casa serviremos, porque eu conheço minha família, e nós não vamos permitir que nenhum tipo de intempérie, nenhum tipo de dificuldade interrompa o nosso compromisso com a igreja. A igreja precisa de famílias compromissadas. Esse é o chamado de Deus para nós. A minha oração, queridos irmãos, eu oro para que verdadeiramente nós possamos aprender com a família de Josué. Eu oro para que nós leiamos sobre Josué e, ao ler sobre Josué, possamos abrir o nosso coração para aprender tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar acerca dessa família. Mas fiquemos com essas 3 implicações hoje. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele nos mostrou sua liderança, ele nos mostrou confiança, e ele nos mostrou que sua família era uma família comprometida. Como é sua família? Eu quero agora te dar a oportunidade para refletir e para analisar a sua casa. Como anda a sua casa? Como anda a sua família? Meu irmão, você tem sido o líder que sua família precisa? Ou você tem se esquivado das suas responsabilidades? Ou você tem colocado tudo nas costas da sua esposa? Saiba que você vai ter uma esposa doente em breve. Minha irmã, você tem cumprido o seu papel, ou você tem atropelado as coisas e assumido o papel de seu marido, ou você tem realmente se colocado na posição de líder da sua casa? Não faça isso. Não faça isso. Auxilie seu marido, ajude seu marido a entender o papel dele, para que sua família possa ter equilíbrio, para que seus filhos cresçam com saúde. Família, vocês têm tido compromisso com a obra do Senhor, vocês têm tido compromisso para com os apelos que são feitos nessa igreja, vocês têm tido compromisso. Eu não sei como anda a sua família, mas eu quero orar pela sua família agora, para que nós possamos realmente entender o chamado de Deus, porque Deus está nos chamando para que possamos fazer uma análise, para que possamos avaliar como andam nossas famílias, como anda a nossa casa, para que possamos fazer uma análise introspectiva do nosso coração e assumir se realmente estamos sendo aquilo para o qual Deus nos chamou ou não. Vamos ter a humildade de reconhecer que talvez precisamos mudar alguma coisa, precisamos alterar alguma coisa. Meu irmão, se você não tem sido um líder, ore a Deus e peça ao Senhor que te ensine, que te ajude a ser. Senhor, eu quero ser o líder que minha esposa, meus filhos precisam que eu seja. Eu não quero mais fugir, eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais abdicar do papel que o Senhor me chamou, que o Senhor me entregou. Eu não quero mais, ó Deus, colocar nas costas da minha esposa responsabilidades que me pertencem. Não quero mais. Eu quero ser um líder na minha casa. Eu também quero, em determinado momento, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha irmã, talvez você esteja falhando dentro da sua casa. Você esteja assumindo atribuições que não são suas. Talvez você não ande respeitando seu marido, é por isso que ele não confia em você. Está na hora de você se humilhar diante do Senhor e assumir o seu papel. Fazer com que o seu marido confie em você, como, tenho certeza, Josué confiava na sua esposa. Filhos, que os seus pais confiem em vocês. Sejam filhos que obedeçam os pais, honrem os seus pais. Deem motivos aos seus pais, para que eles confiem em você. Certa vez tive uma experiência com a minha filha. Ela pediu para ir num determinado local, e eu disse a ela: não, você não vai nesse local hoje. E ela então disse para mim assim: mas pai, o senhor não confia em mim? E eu disse: claro que confio. Confio muito em você. Papai confia muito em você, mas você ainda não está preparada para ir nesse local. Ela entendeu perfeitamente, e isso só fez aumentar a minha confiança nela. Tanto que depois disso, ela tem gozado de mais liberdade, e ela não tem me decepcionado. É por isso que eu confio na minha filha, e é isso que nós temos que ter dentro de casa.
uma família que interaja, uma família que verdadeiramente aconteça da maneira como o Espírito Santo quer que ela aconteça. Uma família assim pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim a sua família. Eu quero orar pela sua família agora. Vamos orar? Ó Pai Celeste, nós agradecemos pelos exemplos de Josué. Agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem nos colocado diante de questões que muitas vezes nos incomodam, mas nós Te agradecemos por isso. Louvamos e glorificamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. E pacientemente o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Pai querido, se há algum irmão aqui nessa noite que não tem assumido o seu papel de liderança dentro de sua casa, que não tem sido um verdadeiro líder dentro de sua casa, se há algum irmão aqui nessa noite que tem fugido das responsabilidades que lhes são peculiares, que o Teu Espírito Santo coloque nesse coração o desejo de mudar e de corrigir a rota. Deus, se há irmãs aqui que têm falhado nisso, têm assumido um papel que não é delas, mulheres que não têm respeitado seus maridos, mulheres que não têm se submetido a seus maridos, infelizmente porque estão dando ouvidos a essas vozes estranhas, que andam sussurrando nos seus ouvidos aqui e ali. Mulheres que têm sido, infelizmente, levadas a crer que maridos são oponentes, são adversários. Não são. Ó Deus, através do Teu Espírito, convença essas irmãs que o papel delas, ó Deus, é auxiliar, é ajudar. Que o Senhor lhes dê capacidade para entender isso, maturidade para entender isso, ó Deus. Para que haja força nas nossas famílias. Para que nossas famílias verdadeiramente possam cumprir o chamado que o Senhor tem para elas. Deus, se há filhos aqui que têm sido rebeldes à instrução de seus pais, filhos que não têm compreendido o papel deles dentro do lar, filhos que têm desonrado seus pais, que Teu Santo Espírito os convença da importância de se honrar os pais e de contribuir de alguma forma para que eles possam exercer o seu papel. Que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias da Tua igreja, sobre as famílias daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Se há alguma família com dificuldades nesta igreja, que o Senhor, em nome de Jesus, cure essas famílias. E que o Senhor transforme essas famílias em famílias vitoriosas, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Nós Te agradecemos por tudo que aprendemos aqui nesta noite. Aprendemos porque a Tua palavra assim nos instruiu. E nós somos gratos ao Senhor. Louvamos, glorificamos e engrandecemos o Teu nome.